Esse é o grito mais alto que você pode dar nessa noite. Vamos! Com as palmas! Quero ouvir vocês cantando bem alto nessa noite. Cantem! Vamos! Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Não, 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 não. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Oh Deus, quanto tempo eu andei. Meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Não, 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 não. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Oh, oh, oh. Oh Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Você pode dizer a Ele, me faz viver, Senhor. Me faz brilha a sua luz. Me faz permanecer. Me faz, meu amor. Me faz brilha a sua luz. Me faz permanecer. Me faz, meu amor. Me faz viver, brilha a sua luz. Me faz permanecer. Me faz, meu amor. Jesus, me faz viver, brilha a sua luz. Me faz permanecer. Me faz. Só quem quer permanecer na presença dele, libera um grado de vitória aí. Vamos! Egito, escravo fui, sofri da mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. E aí? Na Babilônia, escravo fui, sofri na mão. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Do escravo, pecado fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor, só que é livre, canta. Livre, eu sou livre. Livre, livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. No Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, de leões. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Não, 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 não. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou. Só quem é livre levanta a mão pro céu e canta. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre.
Só quem é livre libera um brado de vitória. Vamos! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas. Eu quero ver vocês cantando. Moisés, vamos! O seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão. Cantem bem alto! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Só quem crê no milagre libera um brado de vitória. Deixa eu te falar algo aqui em nome de Jesus. Quando Moisés olhou para frente, tinha um mar. Olhou para trás, tinha os cavaleiros de Faraó. Deus falou para ele: Moisés, eu vou fazer através da sua vida acontecer um milagre. E você vai salvar a geografia que você está levando para ser liberta. Então escuta aqui, pastores. Deus vai te usar para salvar a geografia que Deus propôs em suas mãos para você cuidar. Ele vai fazer um milagre sobrenatural acontecer. E sabe o que ele disse para Moisés? Moisés, usa o que tu tens na tua mão. Deus vai usar o que você tem aí dentro de você. Não há nada que você queira que Deus já não tenha te dado. Deus já te deu força suficiente. Deus já te deu capacidade suficiente para você vencer esses obstáculos que chegaram até a sua vida. E eu quero dizer para você, você vai vencer, você vai conquistar esse milagre em nome de Jesus. Mas a glória tem que ser dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quantos podem engrandecer o nome de Jesus nessa noite? Aleluia! Ei! Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Levanta as mãos. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Importa é que ele cresça. Diga dele, o meu prazer está. E nele meu prazer está.
sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Levanta a mão pro céu e diga a ele: amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Levante as suas mãos, diga isso. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. Dono dos meus dias, dono dos meus dias. Quantos creem que Ele está nesse lugar? Dono dos meus dias, Tu és soberano, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Tu és tão grande, és tão bom, Jesus. Vocês podem dar um aplauso a Ele nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória. Ao nosso Deus, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos mantido de pé. E é por Ele que nós estamos aqui. É para a honra do nosso Senhor. É por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque Ele tem sido um Deus bom, amém? Ele tem sido bom na sua vida? Deus, Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa honra diariamente. E nós vamos aqui ler uma palavra do nosso Deus que trará muito ensinamento para as nossas vidas. De pé como vocês estão, depois vocês vão sentar, abram a Bíblia de vocês, porque não tem telão para vocês acompanharem. Então abra no capítulo 20, Mateus no capítulo 25 e o verso 15. E a gente vai ler bem rapidinho Mateus capítulo 25, verso 15. Nós vamos ler rápido porque vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas nós precisamos ler para a gente ter esse entendimento. Mateus 25, 15 diz assim: a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Depois, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor veio, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E aí ele disse: eu sabia que o Senhor é um servo severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E aí o Senhor daquele servo respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10, pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Agora você pode sentar, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus tem entregue na sua vida. Quantos talentos Deus já entregou nas suas mãos e disse assim, ó, tá aqui, ó, o talento que eu estou te entregando. Guarde-o ou faça dele algo. Às vezes a gente não para pensar em tudo que Deus já nos entregou em nossas mãos. Quando se trata dos dons, dos talentos que Deus já nos entregou, das coisas que o Senhor nos confiou em nossas mãos. E às vezes nós pegamos isso que Deus nos entregou e enterramos. Por medo, por achar que somos incapazes, por achar que nós não iremos conseguir. E a gente pega e enterra. A gente vai, no decorrer da ministração aqui, entender o que foi que esse servo fez. Mas quantas coisas Deus já entregou na sua mão e você não exerceu? Pelo contrário, você preferiu guardar. Você preferiu ser um servo negligente. Quantos servos negligentes nós temos aqui? Nenhum, glória a Deus. Está todo mundo ligado. Não tem servo negligente aqui. Nós não podemos permitir que isso entre no nosso coração. A negligência das coisas que Deus entregou nas nossas mãos. E também a Isso é algo que a gente tem que trabalhar muito no nosso coração. Porque eu estou aqui na igreja, eu faço parte do louvor, então eu só vou cantar. Eu posso ver garrafa no chão, eu posso ver no altar aqui uma vassoura caída, não faz parte. Eu não canto, eu não sou dos serviços gerais, não vou juntar nada. E quantas pessoas são assim? Vem porque só vem, não, é só para dançar, então só vou dançar. Deus me livre de ter que limpar e escorrer alguma água que caiu da chuva e empoçou ali. Não faz parte, eu não sou da limpeza. E é assim que muitas vezes nós fazemos com o nosso talento, com o que Deus entregou. E aí, por conta disso, por só fazer o que é a sua obrigação, nós nos tornamos um servo negligente. Aí eu tenho que deixar ele falar, senão eu vou falar muito. Vai. Graça e paz, igreja. Tudo que a Thaís falou é verdade, mas eu quero trazer uma luz para você de uma visão um pouco mais literal do que esse texto quer dizer. A gente pega esse texto e a gente consegue ter um leque de explicação com ele sobre muitos aspectos da nossa vida. Mas vamos para a literalidade dele. O que queria dizer um talento na época? O que se retratava um talento? Um talento era uma quantidade de ouro. Vocês estão ligados? Olha para essa pessoa do seu lado aí, por favor. Diga assim, irmão, larga o celular em nome de Jesus. Peça com carinho dele, larga o celular em nome de Jesus. Você passa o dia todo com o celular, na hora do culto são 2 horas, larga o celular. A gente tem que dar esse choque às vezes. Olha para cá, igreja. Um talento, ele queria representar uma quantidade de ouro. O talento se fala de dinheiro. Era a moeda mais valiosa da época. Quando se juntava um quantitativo de dinheiro, um quantitativo de ouro, para a gente não estar falando 65 quilos ou 0,6 toneladas, a gente se falava de um talento.
E a gente fez uma conta rápida sobre um valor que está até desatualizado. Se a gente fosse trazer para a nossa vida de hoje, quanto que valia um talento? Ele estava dando em torno de 20 milhões de reais. Diga comigo, é muito caro. Fale com força. Os homens falem que nem homem. É muito caro. A gente pega esse texto e a gente vai começar a fazer uma pesquisa, uma análise. O que Jesus queria dizer? Estava se referindo a algo que era muito caro. O que é muito caro que Deus te entregou? Diga assim, a salvação. O salmista disse que nenhum homem poderia comprar, porque se ele ousasse pagar, ele morreria e não pagaria. Então, se a gente fosse parafrasear esse texto, trazendo a exegese do que ele é, a gente podia dizer que cada talento era uma vida. Existia canções antigas que diziam assim, que irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Alguém já ouviu? Os mais velhos? Foi um pedido, mais ordem que ele nos deu. Uma alma tem um valor que a gente não consegue pagar. E quando a gente começa a trazer, a gente começa a analisar. Jesus está falando aqui de almas, de vidas. Nós estamos dentro do congresso da visão celular. O que é a visão? Um modelo para ganhar vidas. Então eu não poderia falar de outra coisa. Olha só. Ele começa o texto dizendo que ele entregou, ele distribuiu essas vidas. E o que eles fizeram? Quem teve 5, multiplicou. Quem teve 2, multiplicou. E quem teve 1, enterrou. Mas vamos trazer de novo para a literalidade. O que a Thaís falou ainda agora. Tem gente que enterra o dom. Mas quando se trata de dinheiro, que é o que o texto está falando, era uma cultura normal, irmão. Normal. Não existia outra forma de se guardar dinheiro, né, amor? Porque hoje nós temos o banco, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver muito dinheiro na sua frente? Tipo assim, 200 mil em espécie. Já é uma quantidade grande, assim, para você colocar dentro de uma bolsa. E não dá para guardar no bolso, entendeu? Imagine 20 milhões. Pegue 20 milhões, vamos colocar tudo em espécie. O que a gente vai fazer se não existisse banco? Se não existissem os aplicativos, onde que a gente ia guardar tanto dinheiro? Então a conduta normal era enterrar. A conduta normal era enterrar. O que ele fez? O Senhor distribuiu 5 para um. Vem comigo, Davi. Fica comigo, por favor. O Senhor distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E é interessante a gente ler o finalzinho desse texto, porque assim, depois que ele fala sobre... o que pegou 5 multiplicou e ganhou mais 5, o que pegou 2 multiplicou e ganhou mais 2, veio o que pegou 1. E ele fala assim, ó, eu sabia que o Senhor era um Senhor duro, então eu escondi e toma aqui o que é teu. Olha para mim, igreja. Ele não jogou fora, ele não vendeu, ele não perdeu, ele pegou, zelou, guardou e devolveu. Muita gente na igreja está fazendo isso. Você vem para a igreja, você se alimenta, você come da palavra, só para você. Guarda, simplesmente não multiplica. Para mim, a parábola não quer falar outra coisa, irmão. É disso que ela está falando. Não, pastor, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas também não está fazendo o que Deus mandou fazer. Então, aí a gente vai olhar para o resultado. Vamos olhar para o resultado? O que ganhou 5, pegou, conquistou mais 5. Quando o Senhor chegou, ele falou assim: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, te colocarei sobre o muito. Quando a gente retrata isso, irmãos, para a nossa vida, a gente entende a multiplicação de dons. Eu queria que ficasse em pé aqui rapidinho quem ajudou a gente a levantar essas luminárias. Fica em pé, Gabriel, Derlan, Rodrigo, Jair, cadê o Jair? na mesa de som. Cadê o Guilherme? O Wilson lá no computador. Wilson, Kleberson. Fica em pé aí, gente.
Fique em pé, gente. Vamos lá, rápido. A gente tem pouco tempo. Fique em pé. Gustavo ajudou. Quebrou também, né, Gustavo? Mas ajudou. Cadê o Clebson? Fique em pé, Clebson. Você trabalhou muito, meu filho. Dá pra lá pra trás? Igreja, olha para esse pessoal que está aí, igreja. Eles foram um exemplo do que nós estamos falando. Sabe o que é? Qual a obrigação que eles tinham de vir ajudar a gente? Nenhuma. Mas eles excederam a obrigação. E existe uma palavra profética sobre a vida de vocês. Vocês foram fiéis sobre o pouco, e Deus colocará muito sobre a vida de vocês. Assim é na minha e assim será na sua, em nome de Jesus. Diga amém. Mas para quê? Para que eu abunde sobre a vida de outras pessoas. Eu não posso reter tudo para mim, querer tudo para mim. Existe uma passagem no livro de Salmos, que fizeram música também, que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. É lindo, mas não é o suficiente. Porque se fosse suficiente, o Senhor daquele servo não tinha dito assim, ó: pega o servo inútil e joga ele onde haverá pranto e ranger de dentes. Ele guardou, ele não jogou fora, ele não perdeu, ele não vendeu, ele devolveu da forma que ele pegou. Sabe, imagina você chegando diante de Deus no dia do grande julgamento, e você falar assim: Senhor, eu ouvi tudo do Senhor, e eu guardei, eu fui fiel, eu perseverei. Pode sentar, gente. E aí Deus falou assim, ó: e quantas pessoas você levou para receber isso também? Não, Senhor, mas da minha vida eu cuidei. Não é o bastante, irmãos. Igreja, olha para cá. Para você ganhar vida, você não precisa abrir uma célula. É ótimo quem abre, mas você não precisa abrir uma célula. Você convidou alguém para o Fruto Fiel hoje? Você convidou alguém que estava precisando ouvir uma palavra hoje? O que você está fazendo com a salvação que Deus te deu? Que hoje seja um virar de chave na nossa vida, para que a gente ouça a voz de Deus dizendo assim, ó: você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Eu queria que você me acompanhasse no final. Atemorizado, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Só existem 3 passagens na Bíblia onde ele chama alguém de servo inútil. Você sabia disso? No final desse texto, no versículo 30, um outro texto onde em Mateus também, onde ele fala que o servo inútil é aquele que faz simplesmente o que é mandado. E qual é o lugar do servo inútil? Entenda. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabes que onde ceifa, sabes que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei. Respondendo, porém, o Senhor: deverias ter então dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos. Olha só, para a gente finalizar essa palavra hoje. Aquele que multiplicou, ele recebeu mais. Existe uma mentalidade que precisa ser rompida na nossa vida. E ontem o pastor Silas falou sobre viver um novo tempo pela renovação da nossa mente. Existe uma mentalidade que precisa ser colocada na nossa cabeça, que a gente precisa fazer mais do que é o necessário. Como a Thaís estava dizendo, a minha função aqui é cantar, e eu vou só cantar. Não é assim, irmãos. Um dia eu fui trabalhar em um supermercado, e se mandasse eu ir 10 vezes para a beira, eu ia 12. Cadê o Derlan? Derlan foi testemunha disso. O pessoal dizia que eu era puxa-saco, dizia que eu era babão, dizia que eu era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu descia e voltava. Não ficava que nem os outros se enrolando, fazendo mais do que o comum.
do nosso tempo, só eu cheguei à gerência. Por quê? Em todo lugar que você fizer isso, irmão, você vai prosperar. É uma promessa de Deus. Se você faz isso na igreja, se você faz isso na sua casa, se você faz isso no seu trabalho, se você faz isso em qualquer lugar, você vai mudar de nível. Quer falar mais alguma coisa, irmão? Queria, mas já terminou. Fala. Falta 1 minuto. Isso que o Tiago está falando se encaixa muito bem, porque quando nós fazemos além do necessário para Deus, como muitas das vezes nós fazemos isso na nossa vida pessoal, no trabalho, na nossa casa, a gente faz 1001 situações para resolver, para nos auto-beneficiar. Mas às vezes, quando se trata das coisas do Senhor, a gente só quer fazer aquilo que mandaram a gente fazer e ponto final. E isso faz com que aconteça o quê? Que a gente deixe de ganhar mais do Senhor. Porque a palavra mesmo do Senhor nos diz que se nós plantarmos, se nós semearmos muito, se nós formos fiéis no muito, sobre o muito Ele nos colocará. Então, quanto mais nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e fazermos mais para Ele, tenha certeza que as bênçãos do Senhor também virão da mesma forma, mais e mais. Enquanto a gente estava subindo esse negócio, aconteceu várias coisas e uma hora uma pessoa passou no nosso meio e todo mundo, os meninos agoniados, eu estava trepado, os meninos agoniados e a pessoa passou, olhou e passou. Quando eles desafogaram, chegaram comigo e falaram assim: cara, ele só passou, nem perguntou. Meu Deus. Eu falei: gente, a colheita, ela é referente ao plantio. O problema dessa pessoa, ela vai colher. Você está entendendo, irmão? Fique em pé, por favor. Eu quero fazer algo com você hoje. Você sabia que a igreja, ela é estabelecida na terra para fazer você viver uma vida melhor? Você sabia disso? Tem gente que olha para a igreja como uma prisão. Ah, se eu for para a igreja, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo, eu não vou poder viver aquilo, eu não vou poder fazer isso. A igreja, ela foi estabelecida para pegar isso e te fazer viver melhor. Se você levar o conceito da parábola dos 10 talentos para o seu trabalho, você vai viver melhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado. E se for seu marido e sua mulher, pegue na mão dele. Se for seu marido e sua mulher, pegue assim na mão dele. Pegue na mão dele assim, ó, um de cara pro outro, assim, ó. Um de cara pro outro, assim. Pegue, vamos lá. Eu quero que você profetize para o seu marido e para sua mulher. Tudo bem? Olhando para ele no fundo dos olhos, diga: meu amor, nós viveremos o mais de Deus, porque nós faremos o mais para Deus. Romperemos os nossos limites no nosso trabalho, na nossa casa e no ministério. Faremos o que o Senhor mandou, multiplicando almas para Deus, em nome de Jesus. Escute algo para a gente encerrar. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você: Deus está doido para te prosperar, irmãos. Deus quer que você venha para cá tranquilo, com a sua cabeça limpa, sem preocupação de nada. Mas você precisa fazer mais do que o necessário. Era necessário que quando o Senhor voltasse, Ele entregasse o que era dele. Mas aquele que fez isso foi lançado por um lugar desagradável. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte, vamos adorar a Deus. Podem sentar, queridos. Que bom que você veio para essa segunda noite do congresso. Que bom que você está aqui de coração aberto. É verdade isso? Diga amém. Quantos estão dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer? Diga eu. De verdade? Recapitulando o que o Senhor falou conosco ontem,
acerca do verdadeiro domínio de um líder, para nós entendermos. Ele também falou sobre os 3 territórios que todo líder deve dominar: território da emoção, das emoções, dos desejos e das decisões. Quem lembra disso? Diga eu. Aprendemos que o território começa em mim, o território começa na minha vida, e que o domínio de fora, ele nasce no domínio de dentro. Como dominar um território que o Senhor nos entregou, se não somos capazes de dominar a nós mesmos? Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele ali faz uma menção àqueles que já haviam entregue suas vidas a Jesus, dizendo que eles deveriam entregar o culto racional. Mas o versículo 2, Paulo diz que é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Ou seja, a mudança acontece primeiro em mim. Posso ouvir amém? Porque você é o responsável pela transformação para o bem ou para o mal. Você é responsável para transformar o seu território em um palácio ou em uma favela. Você é responsável em transformar a geografia aonde você está instalado em um tempo de bênção ou um tempo de guerra. E tudo começa por mim. Diga por mim. Diga: eu sou o responsável pela mudança. Deixa apagada mesmo, está com problema, não esquenta não. Vocês garantem que não vão dormir na penumbra? Se eu ver alguém cochilando daqui, eu vou dizer para o vizinho meter o dedo na costela até a metade assim. Estou de olho em você. Amém? Então, queridos, tudo isso ouvimos ontem, né? E nós continuaremos com a mesma palavra de Provérbios 16:32, aonde a palavra diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. Ou seja, dominar o nosso eu, dominar o nosso interior, é mais importante do que ganhar uma guerra, é mais importante do que tomar uma cidade. Tomar uma cidade é sinal de poder, mas dominar o seu interior é maior o poder. E isso é muito tremendo. Eu disse para vocês que hoje veríamos a diferença entre Saul e Davi no domínio de território. O que aconteceu com Saul no domínio do seu território e o que aconteceu com Davi no domínio do seu território. O tema do congresso é o líder e o domínio do seu território. E isso nos leva a entender que é necessário começar por casa, pela nossa casa, pelo território particular.
é importante que o líder seja consolidado no Senhor. Então a postura interior de cada pessoa, seja ela autoridade ou não, a postura interior diante de Deus define a autoridade para governar o território que Ele confiou a tal pessoa. Ou seja, a maneira como você se comporta diante de Deus vai definir o nível de governo que você terá sobre o território conquistado. E eu volto àquela parábola de ontem. Imagine 2 reis, mas agora vamos imaginar diferente. Quantos estão comigo? Diga amém. Você está imaginando? Imagine 2 reis, ambos ungidos por Deus. Ambos ungidos por Deus. Porém, um era a escolha do povo e o outro era a escolha de Deus. Aí já começa a grande diferença. Imaginando esses 2 reis, ungidos por Deus, e liderando o mesmo povo. 2 reis que foram ungidos pelo mesmo Deus, para liderar o mesmo povo. A diferença estava na escolha. Saul foi a escolha do povo, Davi foi a escolha de Deus. Posso ouvir amém? Quem você quer que seja rei sobre a sua vida? Quem você quer que seja governo sobre a sua casa? Quem você quer que seja governo sobre a sua família? Quem você quer que seja governo sobre a nossa nação? A escolha do povo ou a escolha de Deus? Queremos que seja a escolha de Deus, amém? Mas quem irá prevalecer? A escolha do povo. Nem sempre a escolha de Deus é que prevalece, sabia disso? Parece estranho isso. Na verdade, essa questão política, ela começa com a renúncia do povo pelo governo de Deus. O povo de Deus não tinha rei, porque Deus era o seu rei. E eles começaram a dizer entre si: precisamos ter um rei, assim como as demais nações têm reis que governam sobre elas, deveríamos ter um rei também. E levar o caso para o profeta, para o homem de Deus, que falou para Deus o que o povo estava desejando. E Deus disse: se é isso que o povo quer, dê a eles um rei, mas dê a eles o rei que eles querem. E depois, disse assim: mas também deixe bem claro, que depois eles não reclamem por ter escolhido um rei, renunciado a mim. Deus era o rei daquele povo. Então, queridos, Saul e Davi trazem esse ensinamento para nós. Um perdeu por desobediência, o outro é lembrado até hoje como o maior rei de toda a história dos hebreus. No dia que você for em Israel, eu vou repetir: no dia em que você for em Israel, você vai ver que o túmulo de Davi está preservado até hoje.
Já o túmulo de Saul não se sabe onde existe. Um rei venerado, porque foi a escolha de Deus. Quem foi Saul? Saul foi o rei que perdeu o seu reinado, ou o seu reino, antes de perdê-lo fisicamente. Antes que o reino se desfizesse, antes que ele perdesse fisicamente o reino, o impeachment divino já havia acontecido. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse, quem disse, irmão, diga Samuel. Samuel disse para quem? Disse para Saul. Ele disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, diga rebelião, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu, Samuel falando para Saul, portanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, se você rejeitar a palavra do Senhor, você será rejeitado pelo próprio Deus. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que tu não sejas mais rei. O que aconteceu é que Deus permitiu Saul governar, mas Saul se perdeu no meio do caminho, e ele passou a fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Queridos, a vida é como a matemática, ela é exata. Nossos erros trazem consequência. Nossos erros nos fazem viver consequências que muitas vezes nos levam à ruína. Desobediência disfarçada era o que Saul tinha. Uma desobediência disfarçada de zelo. Quando nós lemos o versículo 9, a palavra diz que Esaú fez exatamente o contrário do que Deus tinha dito para ele fazer. Deus entregou o povo na mão do exército de Saul, e ele disse que todos deveriam ser exterminados, todos, para que não houvesse no futuro inimigos daquela descendência. A palavra diz que Saul poupou Agag e o melhor do rebanho, está lá no versículo 9. E ele quis justificar o seu erro com um discurso religioso. Eu abro um parêntese aqui para você entender melhor o que eu estou querendo lhe dizer. O fato é que ainda hoje muita gente vive assim. Muitas pessoas vivem apenas com um discurso religioso, mas estão longe da obediência de Deus. Saul tinha uma desobediência disfarçada. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não cumpro os princípios da palavra, mas eu amo a Deus.
Isso é uma obediência disfarçada e um discurso religioso. A pessoa não cumpre princípio, mas diz que ama a Deus. A pessoa não obedece determinação, mas diz que está fazendo o melhor. Deus sabe que o que eu estou fazendo, eu faço de coração e faço o meu melhor, mas não obedece a determinação. Saul disse assim: vamos poupar o rei, o povo já está morto, não matem o rei Agag, deixa Agag vivo. E olha, que desperdício, já matamos tantos animais, tire o melhor do rebanho, poupem o melhor do rebanho, os melhores carneiros, as melhores ovelhas. Essa é uma obediência disfarçada, uma desobediência disfarçada de zelo. Vocês estão pegando? Diga amém. A pessoa não se submete à liderança, mas diz que é servo do Senhor. A pessoa não se submete aos princípios estabelecidos, às determinações estabelecidas de Deus, mas diz que é servo do Senhor. Quem inaugurou isso? Diga Saul. E por causa dessa atitude, Samuel disse na cara dele: porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. E isso deve causar pelo menos temor em nós, porque Saul, ele demonstrava claramente uma falta de domínio interior, ou seja, ele não tinha o domínio das suas emoções. Marcaram para fazer um holocausto, um sacrifício a Deus. Samuel estava indo em direção a eles, porque ele era o sacerdote e deveria ele fazer o sacrifício. O sacerdote demorou um pouquinho. Quer saber de uma coisa? Eu sou o rei, tragam aqui o holocausto, façamos pois o holocausto, coloquem sobre o altar. E ele, o rei não é sacerdote. Posso ouvir amém? Ele executou o sacrifício. Quando Samuel chegou, ele disse: já foi feito o sacrifício. Ele disse: tu agiu mal, tu desobedeceu a palavra do Senhor. A ordenança é que o sacerdote execute o sacrifício. Quantos não dizem assim: é saber de uma coisa, esse pastor não é melhor do que eu não, para que ir à igreja orar? Para que buscar oração? Para que pedir oração do pastor? Para que falar da minha vida para o líder? Para que isso? Eu posso ajoelhar-me na minha casa e falar com meu Deus, mas tu não é autoridade, indivíduo. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Como tu quer dominar um território se você não tem domínio interior, se você não tem domínio das suas emoções? Governa de maneira externa. Era assim que Saul fazia. Ele governava externamente, mas era instável emocionalmente. Emocionalmente ele não tinha domínio.
Um dia, ele voltou de uma guerra. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 18. E eles ganharam a guerra. Ele era o rei, mas já havia sido rejeitado. E Davi estava na linha sucessória, era a escolha de Deus. E o povo entendeu e começou a cantar e dizer: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ele ficou chateado. Sabe aquele irmão que até presta o serviço, mas porque não é lembrado, ele fica com raiva? O apóstolo nem lembrou de falar no meu nome. Importa que Deus se lembre do que tu fizeste. Tu quer receber aqui na terra, ouvindo do céu? Qual é a tua intenção? A palavra do Senhor diz que se nós esperamos em Deus somente aqui neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando você requer reconhecimento aqui na terra, você já perdeu o celestial. Saul ficou indignado. Quer dizer então que eu sou o rei e o povo está dando crédito apenas a milhares que eu matei, mas Davi, que não é nada, a eles estão dando crédito de 10 milhares. Emocionalmente desequilibrado. Nós estamos falando de homens que iriam governar território. Um que já estava para governar e o outro que deveria governar. Então ele perdeu o território. E perdeu por quê? Porque ele perdeu o favor de Deus por desobedecer. No capítulo 15, versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já o Senhor te rejeitou também, e tu não serás rei sobre Israel. Quantas vezes tentamos manter áreas da nossa vida com aparência de controle? Está tudo certo, está nada, não tem nada certo, porque a aparência de controle, mas a grande verdade é que a desobediência real a Deus está lá. Você está bem, irmão? Estou. Por que não tem ido ao templo? Aí vem as mentiras, vem as desculpas. Sabe, eu parei de cobrar alguns líderes, pastor Zé Raimundo, para evitar que eles pequem. Porque eu sei quando a pessoa está mentindo. E a gente cobra, e a desculpa é uma mentira. Posso ouvir amém, igreja? Isso mostra que a pessoa não tem um interior dominado. O seu interior está estremecido. Então Saul perdeu o território porque essa é a história de Saul. Quantos entenderam? Diga amém. Quantos entenderam? Diga amém. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: ai, irmão. Diga assim mesmo: ai, irmão, agora eu entendi porque o fulano perdeu. Não digo o nome dele não, digo fulano. Porque o fulano perdeu o território que Deus tinha dado para ele.
Já Davi, veja bem, quem foi Davi? Davi foi o pastor que se tornou rei e conquistou corações, porque era uma escolha de Deus. Porque era uma escolha de Deus, ele se torna rei e conquista os corações. Davi, ele não se apressou. Davi, ele esperou o tempo de Deus. Perseguido, Saul tentando matar ele, querendo matá-lo a todo custo. E Davi esperando o tempo, se escondendo para não morrer. Um dia Davi entrou numa caverna para se esconder de Saul. Ele estava lá dentro da caverna, chegou Saul. Vocês sabem dessa história. E Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Vocês sabem o que é isso, irmão? Pois é. Davi dentro da caverna agora tendo que suportar o mau cheiro. E Saul lá fazendo a maior cagada, irmão. É a Bíblia que mostra isso. Estou falando porque com certeza é interessante você saber que o seu inimigo poderá fazer uma cagada perto de você. E Davi estava dentro da caverna e Saul também. Mas agora Davi tinha a oportunidade de eliminar aquele perigo. E eu quero te dizer, o inimigo é sujo, o inimigo é nojento, o inimigo é imundo. Ele fez a sua necessidade ali, e a Bíblia diz que lá mesmo ele dormiu. Dá para entender um negócio desse? Não tinha banheiro químico, não tinha descarga, não tinha fossa, era o ar livre. E se era uma caverna, não tinha areia para cobrir, era rocha. Num tempo que não tinha papel higiênico e nem lenço umedecido. Então imagine como é que ficou o negócio lá. A apóstola está falando de coisas fedorentas, é verdade, para você entender que o inimigo é sujo. Posso ouvir amém? E ele estava lá, e ele dormiu. E Davi pensou assim: vou matar esse cara. Agora está na hora. Ele queria me matar, agora está só eu e ele aqui, e eu posso matá-lo. Mas Davi era uma escolha de Deus. E por que Davi era uma escolha de Deus? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver isso agora na palavra. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem é segundo o coração de Deus, obedece determinação, obedece princípio, cumpre determinação, cumpre princípio, honra a palavra. E Davi sabia que o primeiro mandamento de Deus é: não matarás. E agora Davi olha e diz assim: não vou matá-lo, mas vou dar a prova de que eu poderia ter matá-lo. E pega a sua espada e corta um pedaço das vestes de Saul, dizendo: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Isso traz mais um entendimento. O ungido do Senhor, mesmo fazendo a maior merda, ainda tem a unção sobre ele. Mas isso é coisa de Deus, irmãos. Posso ouvir amém? Eu não vou discutir com Deus. Isso não está certo, isso não está correto. Isso é coisa de Deus. Eu não vou discutir com Deus. Quem quiser discutir com Deus, pode discutir, fique à vontade, mas eu vou ficar com o que a palavra diz. Como posso eu tocar no ungido do Senhor? E ele não tocou. E por causa disto,
Davi foi ainda mais considerado na presença de Deus. Então, ele esperou o tempo, apesar de ser ungido jovem, ele não usurpou o trono. Ele poderia ter tomado o trono ali naquela hora, mas ele não usurpou o trono. O que ele fez então? Ele liderou primeiro. Quer dominar território? Lidere primeiro. Eu queria ser como o apóstolo Gregório. Então faça o que eu decidi fazer. A maioria das pessoas querem ter o que você tem, mas não querem fazer o que você fez para você ter o que você tem. Querem ser o que você é, mas não querem fazer o que você faz para ser o que você é. Na verdade, a maioria das pessoas tem inveja de você. Eu vou repetir, a maioria das pessoas tem inveja de você. E o problema da inveja não é o invejoso querer ter o que você tem. O maior problema da inveja, irmão, é que o invejoso quer que você perca o que você tem, ainda que ele não consiga ter. O invejoso não te inveja simplesmente porque ele deseja ter o que você tem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É assim. Ele tem um relógio, está até fazendo assim para eu ver o relógio dele bonito ali, ó, né? Aí o invejoso olha, vê o relógio, ele não simplesmente diz assim: poxa, como eu gostaria de ter esse relógio. Se fosse só isso, estava tudo certo. O problema é que ele diz: tomara que esse peste perca esse relógio. Ele não está interessado em possuir o que você tem, ele quer que você perca o que você tem. Você está entendendo? Diga amém. Então ele esperou, ele liderou primeiro com serviço e depois sim com autoridade. Algumas pessoas desistem da sua caminhada, desistem do seu chamado, porque eles querem inverter o processo. Eu tenho um chamado de Deus para ser um pastor, mas ele já quer receber o título de pastor, ele quer que a unção seja derramada sobre ele a qualquer custo. Ele não quer liderar primeiro, ter o trabalho primeiro, fazer o serviço acontecer para que a unção venha. Então não queira inverter o papel, não dá certo. Quantos estão entendendo? Diga alguma coisa. E aí, queridos, é preciso ter domínio com unção e propósito. Era exatamente isso que Davi tinha, diferente de Saul. Davi tinha domínio com unção e propósito. Davi sabia esperar. Davi estava disposto a trabalhar. Davi sabia que o que valia era a unção. Ele reconhecia tanto a unção, que mesmo tendo recebido a unção, mesmo sendo ungido a rei, ele esperou que Deus viesse depor do trono Saul. Ele não usurpou, ele não matou, ele não fez nada para substituí-lo. Ele esperou o tempo de Deus, porque ele acreditava na unção. Davi conquista Jerusalém, e aí ele estabelece o cetro do governo. Está lá no versículo 6 a 9, que nós não vamos ler, para ganhar tempo. Ele conquista Jerusalém, estabelece o cetro de governo. Davi, ele tinha algo muito importante na sua vida. Davi sabia fazer leitura no mundo espiritual. Davi sabia fazer leitura
daquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. Ontem eu falei sobre isso. No dia que ele foi lutar com Golias, ele fez uma leitura, aliás, ele fez várias leituras. A começar que quando ele foi falar com o rei, que era Saul, para dizer que ele estava disposto a lutar contra Golias, o rei disse: tu é um menino, tu não podes. Ele disse: eu posso. Não, tu não pode. Eu posso. Eu vou lhe contar algumas histórias da minha vida. Olha, eu estava tomando conta do rebanho de meu pai, e veio o urso e pegou uma ovelha. Eu fui lá, tomei a ovelha da boca do urso e matei o urso. E Davi foi para a batalha. Chegando no campo de batalha, você precisa fazer leitura do mundo espiritual. No campo de batalha, ele se depara com um homem de mais de 3 metros de altura. Sabia disso? Davi era quase da altura desse painel aqui, ó. Imagine você ir para uma guerra, lutar com um guerreiro e ter que olhar para ele, a cabeça dele está lá naquele óleo, ó. A lança dele pesava 3 vezes mais do que o peso de Davi. O escudo, um absurdo, o cara era um gigante. Mas antes dele chegar lá, ele fez uma leitura e disse assim: espera aí, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, não se governa território sem o domínio do interior, para fazer leitura no mundo espiritual. Quem é esse circunciso? Ele estava dizendo: quem é esse que não tem aliança com o Deus de Israel? Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? O exército do Deus vivo vai morrer, eu vou lá lutar com ele. E foi. Quando ele chegou diante do gigante, a primeira coisa que ele disse foi: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, lá vai, pô! Imagine, o gigante cai, não pela força da pedra, mas pela força da leitura no mundo espiritual. Quem luta as nossas guerras é o Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Compreendeu Davi? Davi fez uma leitura e disse: espera aí, realmente aquele óleo que foi derramado sobre a minha cabeça é a unção de autoridade para governar. E Deus fez isso, Ele está confirmando. Deus confirma por amor de Israel. Quando você entender que o chamado que Deus deu a você é a confirmação daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, eu quero te dizer que nada e nem ninguém poderá impedir você de conquistar e dominar o território que Ele já colocou nas tuas mãos. O território da tua casa, o território da tua família, o território das tuas amizades, o território da tua geografia, onde você está plantado. Deus vai te levantar como boca dele para fazer coisas tremendas e poderosas no meio daqueles que te conhecem. Eles irão olhar para você e não irão te reconhecer, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Você foi ungido para conquistar. Será que tem alguém vivo aqui nessa noite para fazer alguma coisa? Aleluias! Então, querido, ele compreendeu. E aí, diferente de Saul, Davi une as tribos. Entenda isso. Diferente de Saul, que dividia, Davi estava unindo as tribos, fortalecendo o reino.
ampliando fronteiras. Eu quero te dizer, Deus vai te usar para unir aqueles que estão desunidos. Deus vai te usar para somar, não para dividir. Deus vai te usar para juntar, não para espalhar, porque o próprio Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então seja você aquele que vai ajuntar para o reino de Deus ser acrescentado. Deus é contigo, creia, receba em nome de Jesus essa unção de unidade, essa unção de autoridade sobre a tua vida. Se tem alguém aqui para receber, manifeste-se para a glória de Deus. Então, queridos, a conquista de território é fruto de comunhão. Nós estamos falando aqui em um congresso onde o tema é o líder e a conquista de seu território. Eu tenho observado como Deus tem ampliado territórios de líderes aqui no nosso meio. Eu tenho observado que líderes têm sido ampliados no seu território por causa da sua obediência em fazer aquilo que Deus ordenou que fosse feito. E não será diferente com todos aqueles que ousarem obedecer. Então, a conquista de território é fruto de comunhão com Deus, é fruto de fidelidade nos bastidores. Não é só no momento que todo mundo está vendo, não. É nos bastidores, é quando ninguém sabe que você está fazendo, que ninguém sabe que foi você que fez. Tem coisas aqui que foram feitas que não foi ainda nem falada. Eu estava ouvindo a apóstola falando com Walter e dizendo para ele: você é o Bezaliel que Deus está levantando, porque o Senhor tem usado. Cadê o Walter? Eu vi ele agora aqui. Está lá na ponta, na porta, não sei por onde. Vocês viram aquelas torres lá na frente? Ideia dele. Vocês viram ele fazer? Passou uma semana trabalhando para fazer aquilo. Em casa, escondidinho, nos bastidores. Você não viu, mas eu quero te dizer, Deus viu. E Deus não deixa dívida com ninguém. Tem coisas aqui dentro do tempo que foram feitas. Luiz Carlos que está aqui, sentadinho na dele aí. Faz, irmão, faço. É uma honra, um prazer fazer. Quanto é? Não é nada. É para a glória de Deus. Deus vai te honrar. Já está te honrando. Não será diferente com você, que tem sido generoso na direção do reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que a alma generosa prosperará. Eu vou repetir: a alma generosa prosperará. Se você é generoso, não tem como fugir. A prosperidade vai te atropelar. Quantos querem ser atropelados pela prosperidade aqui? Diga eu. Vai ser tanta prosperidade que você vai pensar que passou foi um trem em cima de você. Meu Deus do céu, parece que não termina mais. É tanta prosperidade, são vagões e vagões e vagões de prosperidade. E você será o trilho que irá levar essa prosperidade para outras pessoas. Deus vai te usar de maneira extraordinária. Só quem crê e recebe, faça alguma coisa. Quando nós olhamos para Saul e Davi, eu tenho a certeza do seguinte: a diferença não está no título, mas está no coração apaixonado. Davi era rei, aliás, Saul era rei,
Davi era um pastor de ovelhas. Davi era o rei escolhido pelo povo. Saul era o rei escolhido pelo povo. Davi era o pastor que estava lá no meio das merdas. Eita, que hoje está fedendo aqui o negócio. No dia que Samuel foi ungir Davi, Deus disse: olha, tu vai lá na casa de Jessé, e lá tu vai, eu vou te dizer quem é o filho dele que tu vai ungir. Veio primeiro, Samuel se empolgou. É esse cara forte, malhado, bonito. O Senhor disse: não é esse não. Veio outro, não é esse também não. Passou todos eles, não era nenhum deles. Porventura não tem mais um? E o próprio Jessé disse: tem, mas eu acho que não é ele não. Aonde ele está? Lá no curral, todo sujo de merda, está fedendo. Mande chamar ele. Lá vem Davizinho. Davi, a Bíblia diz que que o cabelo dele era que nem o cabelo do Derlan. Cabelo assim, que parece que está todo tempo querendo pegar fogo. A gente tem a impressão de que está incendiando, né? Quando eu conheci o Derlan, eu disse: rapaz, esse cabra gosta de pintar o cabelo. Mas não é não. Não é não, né, Derlan? É normal, natural assim. Davi era assim. Só falta você se melar. E aí Davi veio pequenininho. Quando Samuel olhou, o Espírito de Deus disse: eis o rei de Israel. Eu quero te dizer, pode todo mundo falar o contrário para ti, mas se Deus tem um plano para a tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele, porventura Ele não fará? É claro que Ele fará. Ele é aquele que levanta do pó o necessitado e ergue do monturo o pobre e se faz assentar com os príncipes. Eu quero te dizer, você já não é mais o que você era no passado. Você já não é simplesmente o que você era para os outros.